Olha, encarar o Código Civil para um concurso parece uma missão impossível, né? É tanto artigo, tanta coisa para lembrar com precisão, mas e se eu dissesse que a solução para memorizar tudo isso não é ficar lendo e relendo até cair para trás? Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como é que a gente pega essa montanha de texto e faz o cérebro guardar isso de verdade? Hoje, a gente vai explorar uma técnica que, olha, pode mudar o jogo de verdade. Então, bora lá. A ideia é deixar a decoreba de lado e construir juntos um palácio da memória. É isso mesmo, um lugar na sua mente onde cada artigo vira uma cena, sabe? Quanto mais bizarra, mais maluca, melhor. E para começar, vamos pegar aquelas causas que impedem ou suspendem a prescrição. Vem comigo. Então, bem-vindos ao primeiro cômodo do nosso palácio. Esse aqui é o salão do artigo 199. Faz o seguinte, esquece o texto da lei por um segundinho. Só se concentra em imaginar a cena que eu vou descrever. Imagina que você está no meio de um salão gigante. Bem no centro tem um pêndulo, mas um pêndulo enorme, balançando para lá e para cá. Bem em cima de uma ponte de corda toda frágil. A situação está literalmente pendente, instável. Guarda bem essa imagem, ela é a nossa primeira chave. Agora olha para baixo. Lá embaixo da ponte tem um monstro, monstrão mesmo, roncando alto. E na camiseta dele está escrito bem grande: prazo. Ele está dormindo apagadaço, ou seja, o prazo ainda não venceu, né? Tá ali, tirando uma soneca. E para fechar essa cena maluca, olha para cima. Pendurada no lustre tem uma mulher chamada Eva. Isso, Eva, de evicção, sacou? E ela tá lá se defendendo de uma pilha de papéis, tipo um processo, que estão voando na direção dela. E pronto! Aí está o artigo 199 inteirinho. A prescrição não corre quando? Quando pende condição suspensiva, o nosso pêndulo, quando não está vencido o prazo, o nosso monstro dorminhoco, e quando pende ação de evicção, a Eva lutando no lustre. Viu só? A imagem fica na cabeça e a lei fica junto. Bora pro próximo cômodo? Vamos ver como essa lógica funciona de novo. E se prepara, porque agora a gente está entrando numa cena de crime. Bem-vindo ao quarto do artigo 200. A gente abre a porta e... pá! Aquela fita amarela de não ultrapasse. No chão, aquele contorno clássico de giz, sabe? Fica bem claro que aconteceu alguma coisa séria ali. E esse fato, bom, ele vai ter que ser apurado lá no juízo criminal. Mas repara na peça principal desse quarto. Tem um cronômetro gigante na parede. Só que ele está parado, completamente congelado. O tempo da prescrição, nesse caso, está em pausa. E por que ele está parado? Simples. Ele só vai voltar a rodar depois de uma coisa bem específica acontecer. O barulho do martelo do juiz batendo. A martelada final, sabe? Aquela que dá a sentença definitiva lá no processo criminal. Então, a lógica é essa. A cena do crime que precisa ser resolvida na esfera criminal congela o cronômetro da prescrição. Só depois da sentença final é que ele volta a contar. Essa imagem doida representa direitinho o que diz o artigo 200. Bora pro nosso último cômodo de hoje. Agora a gente vai conhecer uma dupla, digamos, bem diferente, para entender o artigo 201. Pensa assim, no meio da sala tem dois gêmeos idênticos. Eles representam credores solidários. E o detalhe mais importante de todos, eles estão presos um ao outro por uma corrente de aço. Uma única corrente, daquelas bem grossas e impossível de quebrar. Agora, olha o que acontece. Chega alguém e dá uma garrafinha com uma poção do sono para um dos gêmeos. Ele bebe e, puf, cai no sono na hora. Só que, por causa daquela corrente que liga os dois, o outro gêmeo começa a bocejar e dorme também, mesmo sem ter tomado uma gota da poção. E aí que tá o pulo do gato. A nossa poção do sono, que é a suspensão da prescrição, só afeta o segundo credor porque a obrigação deles é indivisível, que nem a corrente. Se eles estivessem presos por cordas separadas que pudessem ser cortadas, aí só quem bebeu a poção ia dormir, né? Então, essa imagem dos gêmeos com a corrente deixa a regra do artigo 201 super clara, de um jeito bem visual. A suspensão da prescrição para um credor solidário só vai beneficiar os outros se a obrigação for indivisível. A corrente tem que ser uma só, ligando todo mundo. O que a gente fez aqui foi construir um pedacinho de um palácio. Mas a notícia boa mesmo é que a chave para construir o resto do seu próprio palácio agora está com você. A técnica é basicamente essa. Você pega aquele texto de lei que é super abstrato e transforma em imagens. Imagens concretas, exageradas, que não dá para esquecer. O pêndulo para a condição suspensiva. O cronômetro congelado por causa da ação criminal. Os gêmeos unidos pela obrigação indivisível. Pode acreditar, o ridículo é o melhor amigo da memória. De agora em diante, pensa assim.
Cada artigo que parece impossível de decorar não é mais um problema. É uma chance de criar um cômodo novo, uma cena nova. A pergunta que eu deixo é: qual vai ser o próximo corredor do seu palácio da memória?